Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar sobre o julgamento do FGTS. Bom, o que o Supremo vai decidir sobre o FGTS? O julgamento do tema pelo STF é para definir esses pontos, alguns pontos, né? Vamos lá. O saldo do FGTS se vai ser corrigido por um novo índice para substituir a TR, se o novo índice de correção vai ter aplicação retroativa, se todos os trabalhadores vão ter direito à correção, independentemente de já ter feito o saque do FGTS, se somente os trabalhadores ou sindicatos que entraram com a ação vão receber a correção retroativa a partir de 99 ou outra data a ser definida. Bom, como o FGTS ele é um tema que afeta muitos brasileiros, o julgamento pelo STF ele foi muito esperado. Demorou um pouco para acontecer, mas ele já começou. Bom, como é que está o andamento do julgamento do FGTS no STF? Tudo começou lá em 2013 com a ação direta de inconstitucionalidade, tá? ADI 5.090. De lá para cá, a discussão foi colocada e tirada da pauta de julgamento várias vezes. Já se passaram 10 anos e em abril de 2023, o STF finalmente decidiu julgar a revisão do FGTS. O julgamento aconteceu no dia 20/4 de 2023 e olha só o que aconteceu. Ministro Roberto Barroso votou, ministro André Mendonça votou e o ministro Nunes Marques pediu vista dos autos. Bom, qual foi o voto do ministro Roberto Barroso no julgamento da revisão do FGTS? O ministro Barroso, ele é o relator, ou seja, ele ordena e dirige o processo. Então, ele iniciou o julgamento votando parcialmente procedente o pedido da substituição da TR por outro índice de correção monetária mais favorável, no caso, o mesmo índice da poupança. No seu voto, ele afirmou que a correção dos saldos do FGTS feita pela TR é muito baixa, inclusive mais baixa que a caderneta de poupança. O ministro argumentou que, como a TR é um índice de remuneração de capital, seu uso na correção das contas do FGTS, ela acaba por dilapidar os valores que já não têm reposição das perdas inflacionárias. Então, ele rejeitou os argumentos da União de que os rendimentos do o rendimento do FGTS é baixo porque os recursos são usados para financiar políticas de habitação, infraestrutura e saneamento básico. Bom, segundo ele, os valores do FGTS eles são patrimônio exclusivo do trabalhador e não patrimônio público. Então, Barroso entendeu que o FGTS se assemelha a uma poupança, tá? Em que o trabalhador ele é o titular e, por isso, a correção não pode ser inferior da poupança. Até aqui estava indo tudo razoavelmente bem. Bom, só que o ministro Barroso também votou para que a troca da TR pelo mesmo índice de correção da poupança só seja feita a partir da publicação da ata do julgamento
E mais, ele afirmou que as perdas dos anos anteriores ao julgamento devem ser analisadas pelo legislativo ou com uma negociação entre os trabalhadores e o executivo. Então, isso significa que, se essa tese for vencedora, os trabalhadores só vão ter os seus saldos corrigidos a partir de novos depósitos em suas contas. Ou seja, se o voto do relator prevalecer, vamos ter o seguinte: troca da TR pelo mesmo índice de correção da poupança dali para frente. Então, os valores anteriores ao julgamento seriam analisados pelo legislativo ou acordados entre os trabalhadores e o poder executivo. O voto do ministro Barroso não foi perfeito para os trabalhadores, mas já é uma pequena vitória trocar a TR pelo índice da poupança. Bom, qual foi o voto do ministro André Mendonça no julgamento da revisão do FGTS? O ministro André Mendonça seguiu o voto do relator e também votou parcialmente procedente o pedido da substituição da TR por outro índice de correção monetária mais favorável. Ele também defendeu que o saldo do FGTS deve ser corrigido por um índice diferente da TR, já que ela está abaixo da inflação. Seguindo o voto do Barroso, ele propôs que a correção seja feita pelo mesmo índice da poupança e que não seja retroativa, ou seja, que passe a valer só a partir do julgamento. Bom, o julgamento até que ia bem, apesar de ambos os ministros votarem para que não tenha efeito retroativo. Pelo menos o voto foi por trocar a TR por outro índice de correção mais favorável. Bom, para recapitular, até agora são 2 votos parcialmente procedentes. O julgamento seguiu seu curso e chegou a vez do próximo ministro votar, o ministro Nunes Marques. Bom, qual foi o voto do ministro Nunes Marques no julgamento da revisão do FGTS? Bom, quando chegou a vez do ministro Nunes Marques votar, ele pediu vista do processo. Bom, o pedido foi feito logo no início da sessão e o ministro justificou que ele precisava de mais tempo para analisar o caso. Isso porque ele recebeu alguns documentos do Ministério das Cidades, né, que esse ministério, para quem não sabe, visa combater as desigualdades sociais, e da Caixa Econômica Federal por meio da Advocacia Geral da União, AGU, e queria analisar com cautela. Bom, além disso, o ministro informou que o governo federal alegou que ainda não tinha conseguido calcular o tamanho do déficit se tiver que complementar o rendimento do FGTS. Então, ele afirmou que o pedido de vista não ia demorar e que devolveria o processo para o prosseguimento o mais breve possível. Bom, mas você sabe o que é um pedido de vista no STF? Bom, um pedido de vista ele serve para que um ministro possa examinar melhor um processo antes de votar. Então, o pedido ele é feito de uma forma individual e os membros do STF podem usar esse tempo para estudar melhor o tema discutido. Mas tem um detalhe que pode causar confusão quanto a esse ponto. Olha só. Em 19 de dezembro de 2022, a Emenda Regimental 58, ela estabeleceu que os pedidos de vista devem ser devolvidos no prazo de 90 dias corridos a partir da publicação da ata de um julgamento.
A confusão no caso do julgamento da revisão do FGTS fica por conta dos 90 dias serem corridos ou úteis. Bom, isso porque a emenda determinou que nos processos com pedidos de vista já formulados na data de sua publicação, que é 19/12/2022, os ministros teriam 90 dias úteis antes da liberação automática para o julgamento. Como o pedido de vista do ministro Nunes Marques foi feito depois da publicação da emenda regimental 58, o prazo ele é contado em dias corridos. Então, afinal, quando o julgamento da revisão do FGTS vai ser retomado? Bom, ao contrário do pedido de destaque, o pedido de vista não zera os votos, viu? Pode ficar tranquilo. Na prática, o julgamento ele não começa do zero após a vista. Ele continua sua tramitação normal, levando em conta os votos que já foram proferidos. Bom, quando será o julgamento da revisão do FGTS pelo STF? Como você já sabe, o ministro Nunes Marques, ele pediu vista e suspendeu o julgamento no STF sobre a revisão do FGTS em 27/4/2023. Acontece que a data do julgamento só foi publicada no dia 2/5/2023. Então, de acordo com a publicação da emenda regimental 58, o prazo para devolver o processo é de 90 dias corridos, a partir da publicação da ata do julgamento, ou seja, 90 dias corridos a partir de 2/5/2023. Então, o ministro Nunes Marques teria até 30 de julho de 2023 para devolver o processo. Mas esse prazo ele não foi cumprido. Na realidade, o julgamento foi remarcado para 18/10 e um novo reagendamento aconteceu. Agora, a expectativa é que o julgamento ocorra em 8 de novembro de 2023. Isso mesmo. Logo agora, é possível que logo saia o resultado do placar final do julgamento. Mas aposto que você está perguntando o que fazer até sair um veredito. Bom, o STF vai modular os efeitos da decisão sobre a revisão do FGTS? Essa é a pergunta do milhão. Olha só. A modulação dos efeitos restringe a eficácia temporal das decisões do STF. Então, isso significa que, quando o Supremo modula os efeitos, ele escolhe a partir de quando a decisão vai ter eficácia. Então, eu vou ser bem sincera com você. Devido ao impacto econômico, é bem provável que aconteça a modulação dos efeitos na revisão do FGTS. Então, os dois ministros já votaram, mostraram que estão inclinados a modular os efeitos da decisão. Então, existem duas possibilidades. Então, uma delas é que quem entrou com o processo até a data do início do julgamento tenha direito de reaver os valores da correção retroativa. A outra possibilidade é que modulem para frente, ou seja, a troca do índice de correção monetária seja válida só a partir da data do julgamento. Bom, como ainda é uma incógnita, o melhor a fazer é se precaver, ou seja, o ideal é ajuizar a ação o quanto antes, já que existe a possibilidade de modulação. Bom, só para que vocês possam entender melhor, além do FGTS, a TR ela também é um dos componentes que definem a rentabilidade da poupança. A taxa foi criada nos anos 90, durante o governo Collor.
com o objetivo de conter a tendência de indexação dos preços e salários para combater a alta inflação no país, né, durante aquele período. Em 2022, a TR foi próxima de zero em todos os meses. Chegou a ficar zerada em fevereiro. Bom, no acumulado de janeiro do ano passado a janeiro de 2023, o valor foi de 1,63%. Para o mesmo período, por exemplo, a inflação medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, foi de 6,34%. Então, na ação, o argumento é que a TR acompanhava a inflação, mas ela teve uma queda abrupta a partir de 99. Então, desde 99, criou-se um quadro de esvaziamento não só formal, mas também material da garantia constitucional de propriedade dos titulares de contas do FGTS. Então, pode-se até afirmar que há hoje uma agressão ao núcleo essencial do próprio fundo de garantia, que é o direito social de todos os empregados. O processo, ele traz um exemplo hipotético. Então, um trabalhador que tinha saldo de 10 mil na conta do FGTS em agosto de 99 e não fez novos depósitos, receberia, pelas regras atuais, R$ 19.689 se a TR for substituída pelo INPC. O valor acumulado seria praticamente o dobro, R$ 38.867, em valores correspondentes a 2014, que foi o ano de ajuizamento da ação. Assim, tem-se que a cada mês que passa, as contas do FGTS elas estão sendo corroídas pela inflação, né, em franco desrespeito ao princípio de crédito dos trabalhadores. Bom, que são titulares do FGTS. Para o governo, a ação deve ser rejeitada porque houve alteração posterior da legislação. Bom, a Advocacia Geral da União, a AGU, ela argumentou que leis de 2017 e 2019 mudaram a forma de remuneração das contas do FGTS. Conforme a AGU, o fundo passou a distribuir parte dos seus lucros aos trabalhadores, de modo que a remuneração das contas passou a ser influenciada não apenas pela correção monetária, calculada através da TR, como também pela capitalização de juros de 3% ao ano e distribuição dos resultados positivos auferidos. A Advocacia Geral da União também estima um impacto bilionário nos cofres públicos caso o STF decida favoravelmente ao pedido na ação e entenda que eventual decisão vale de forma retroativa a 99. Bom, com receio de perder muito dinheiro, o governo finaliza uma proposta de correção do FGTS para apresentar aos ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, como uma alternativa do relator do caso, Luiz Roberto Barroso, que defende que o fundo tenha ao menos a remuneração da poupança. Então, as conversas envolvem os ministérios da Fazenda, Trabalho, Cidades, AGU, que é a Advocacia Geral da União, e Caixa Econômica Federal, né, que é o agente operador do fundo. Então, os envolvidos tentam encontrar um cálculo que atenda à preocupação de Barroso de que o financiamento para habitação não seja feito às custas de uma remuneração do FGTS abaixo da caderneta de poupança. Agora, no entanto, eles ressaltam que a fórmula proposta pelo atual presidente do STF inviabiliza a política habitacional do governo. Bom, na reunião realizada com Barroso, o ministro Fernando Haddad
né, citou um impacto anual de 15 bilhões a 17 bilhões caso a regra que o relator da ação propôs seja chancelada pelos demais ministros da Corte. Bom, o tema ele é bastante favorável a muitos trabalhadores. Isso porque a revisão do FGTS busca corrigir a defasagem dos depósitos do FGTS feito nas contas dos trabalhadores desde 99 até hoje. Mas, como você viu, o tema está em julgamento no Supremo Tribunal Federal e ele ainda não tem um desfecho. Então, a gente pode aí esperar tudo. Agora, quem não sabe o que fazer, é interessante entrar com a ação, até porque se for modulado e restrito só para quem entrou com a ação, muita gente aí vai perder quem está esperando para ver o que acontece. Então, como é que a pessoa deve fazer? Primeiro, providenciar os extratos do FGTS, você baixa o app, o jeito mais eficaz. Baixa o app do FGTS, pega os extratos, você pode enviar por e-mail, você pode enviar por WhatsApp, enfim. Peça para um contador elaborar os cálculos para que você possa ver se vale a pena ou não ingressar com a ação. E aí você decide se você quer ou não entrar com a ação antes do julgamento. O julgamento vai ser dia 8/11, tá? Então, se você pretende entrar com ação, a gente aconselha que seja feito antes do julgamento, até porque se modular os efeitos do julgamento, você fica resguardado e você não corre o risco de perder dinheiro. Então, é uma oportunidade para principalmente para quem tem muito dinheiro. Pessoas que trabalharam na mesma empresa há muitos anos, elas costumam ter aí bastante dinheiro. Ah, mas Tatiana, eu me aposentei, posso ter direito? Se você se aposentou depois de 99, você tem direito. Aí você pode verificar, é aquilo que eu falei, puxa os extratos, porque assim, quem se aposentou antes, continuou trabalhando, se sacou todo mês, não vale a pena entrar com a ação, porque não vai ter o que corrigir. Agora, se se aposentou em 2015, vale a pena entrar? Vale. Só que, claro, vai fazer o cálculo, vai ver, porque aquela pessoa também que ficou um pouco aqui, um pouco ali, nessa empresa, naquela, e foi sacando, cada vez que saía, conseguia sacar, porque foi demitido sem justa causa, sacou o FGTS, aí não vai ter muito o que corrigir, se a pessoa ficou pouco tempo em cada empresa. Mas é uma dica valiosa para quem quiser, para quem acha que tem, faça o cálculo, de qualquer forma, faça o cálculo para você verificar o valor. E conforme for, aí você decide se vale a pena ou não entrar, você procure alguém de sua confiança para que essa pessoa possa te orientar. Essas são as dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.